para a gente, com temas muito pertinentes, muito atuais, à luz da palavra de Deus. E a moradia é uma coisa ainda muito deficitária, digamos assim, na população brasileira. Como é que o senhor podia já nos dizer qual é o grande incentivo, né, espiritual e social para essa campanha da fraternidade? Pois então, é importante, né, a gente perceber e refletir. A igreja há mais de 60 anos, né, que então vai promovendo todos os anos a campanha da fraternidade. E dentro deste tempo litúrgico, que é o tempo da quaresma, estes 40 dias que nós, cristãos, nos preparamos para celebrarmos a Páscoa da Ressurreição e refletirmos sobre a conversão, a necessidade da conversão. É um caminho que a igreja propõe para todos nós, um caminho de conversão. E esta conversão que começa no coração, no nosso interior, mas que ganha também respaldo, chega também à nossa vida, ao nosso redor, às pessoas com quem nós convivemos. Assim sendo, é que a igreja já há mais de 60 anos que vem trazendo durante o tempo quaresmal um tema voltado para a realidade social humana, para que nós possamos, nesta dinâmica que a igreja deseja, buscarmos esta conversão interior, mas também a conversão exterior, no sentido de também transformarmos a nossa realidade dentro ali da vida dos profetas e, sobretudo, da vida e do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, que justamente vem nos ensinar e nos mostrar que Deus, o nosso Pai, Ele quer que nós possamos cada vez mais buscar esta mudança interior e também exterior, no sentido de estarmos com a nossa atenção também voltada para o próximo, naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita do nosso apoio. Muito bem, Humberto. Padre Alelson, como o senhor disse, em 62, no Eugênio Salas, quando criou a campanha da fraternidade, ela sempre vem com um tema, né, que, como é que eu poderia dizer, ele não é muito espiritual, né, ele é mais, assim, humano assim, na realidade da vida, né, tentando demonstrar. Eu acho que foi assim, o senhor poderia explicar melhor, tentando ele, na sua intenção, lá com o clericado, tudinho, quando inventou essa questão, inventou não, né, veio um Espírito Divino para ele criar a campanha da fraternidade. A intenção era juntar realidade e espiritualidade, né? Na questão assim, como o senhor poderia me explicar, e muitas pessoas que eu disse que vinha para cá hoje mandam perguntar como é que a gente faz, se envolve numa campanha da fraternidade dessa, sem perder a espiritualidade e sem afundar no mundanismo, como disse, foi o que disseram. Eu vinha passando agora e disse que vinha, meu filho, eu vi na página de Luiz que vai ser o padre, pergunta ele como a gente pode fazer isso sem entrar no mundanismo. Eu até não entendi, mas o senhor deve entender. Pois então, Humberto, você colocou esta inspiração, por assim dizer, que a igreja então vem realizando há mais de 60 anos, e no início tinha alguns temas voltados somente para a espiritualidade, mas sempre depois, sobretudo nos últimos 30 anos, 40 anos, que se deu mais ênfase a esta realidade social humana, porque a quaresma em si já traz este apelo para a conversão, para a vida espiritual, que é a principal. Então, trabalharmos a dimensão espiritual. Mas a dimensão espiritual não pode, de forma alguma, dissociar-se ou afastar-se da dimensão humana, social nossa. Então, porque a nossa fé está ligada à nossa vida, né? E por isso é que a igreja, com o tema da campanha da fraternidade, e justamente este ano falando da moradia, ano passado,
o tema era da ecologia integral, né? Então, esses temas vêm justamente nos ajudar, uma voz, um apelo da igreja para que nós possamos, no caminho espiritual que fazemos, não ficarmos somente no espiritual. Necessário, importante ou vital, mas aí também a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que realmente busca seguir Jesus Cristo, ele não vai ficar somente no espiritual, somente na dimensão espiritual. A vida espiritual vai sim também permear, vai também abranger a sua vida humana, a sua vida fraterna, a sua vida social. E justamente a igreja tem este desejo, né, esta meta, propondo anualmente um tema social para a campanha ou na campanha da fraternidade, para que os cristãos possam justamente nesta conversão da sua vida com Deus também possa, digamos, se converter com os irmãos e irmãs naquilo que é necessário, naquilo que ele precisa, que ela precisa. Muito bem, Padre Alaelson. O senhor falou coisas que eu acho que resumiu muito o que precisamos falar. Com relação à moradia, a moradia digna, ela tem essa dimensão de que não são só as paredes, mas tem todo um contexto da vida dessas pessoas que vão ali residir. E a gente sabe, por exemplo, existe no Brasil hoje um grande número de pessoas que estão em situação de rua. Inclusive o padre, muito questionado por autoridades ou não, em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti tem feito um trabalho direcionado com moradores de rua, situação de rua. A campanha ela vai muito nessa direção, mas também as nossas cidades, e eu queria que o senhor lhe ouvir com relação a isso, não estão preparadas, não são planejadas para que haja de fato o êxodo rural, que o senhor conhece bem. As pessoas que moram em Engenho, na zona rural, muitas vezes são expulsas ou enfim, saem daquele lugar e vêm morar nas ruas, nas pequenas cidades também, não só nas grandes cidades, e tem esse grande problema. Às vezes ele consegue uma casa, um terreno, um lugar, em lugar precário, sem nenhuma estrutura, e causa muitas vezes o que aconteceu e acontece com a questão climática, de enchentes que essas pessoas, essas famílias sofrem. Eu queria lhe ouvir com relação a essa realidade brasileira da questão do morador de rua, mas que também haja essa preocupação, como é que a igreja está vendo esse tema. Pois então, esse tema da moradia, e a igreja apresenta essa temática para ser refletida durante esse tempo da quaresma, não se refere somente, não está somente voltado para, digamos, aqueles que não têm moradia, né? Então, aqueles que estão em situação de rua e tantos outros, mas para aqueles que têm moradia, mas também não têm uma moradia digna. E justamente isso, eu colocava isso. No nosso país, a gente vai ver todos os nossos municípios, a realidade que é. Então, a boa parte da população, elas vivem, mesmo muitos tendo casa, mas não são casas dignas, né? Falta muitas outras, digamos, estruturas para que ela possa ser um lugar digno para morar, né? Muitas delas estão em lugares que nem deveriam estar, não deveriam ser nem construídos ali. Então, a campanha da fraternidade deste ano quer ser, digamos, um grito para toda a sociedade e justamente conclamar as autoridades, aquelas forças administrativas, para que possam ter um olhar de realmente responsabilidade e acompanhar estas pessoas, esta situação. Portanto, o grito maior, por assim dizer, vai para com aqueles que não têm onde morar, a situação é mais grave, não tem um teto, né, para viver, mas também, por outro lado, a nossa voz deve se dirigir também, o nosso olhar, para aquelas pessoas que, mesmo tendo onde morar, mas não têm de uma forma digna, né? Falta saneamento, falta então água ou energia,
falta acesso e tantas outras coisas. Então, o tema da campanha da fraternidade quer falar também desta realidade. Muito bem, Humberto. Pronto, só complementando, Padre Léo, que Luiz tocou no assunto a gente falava antes de começar o programa, de que a gente precisa se conscientizar, né? E hoje nós temos meios para isso. Antigamente a gente dizia até pouco tempo atrás que não sabia o que acontecia no mundo, mas eu estava falando para o senhor antes do programa que todo mundo hoje tem um celular, e pelo celular a gente acompanha a vida de todo mundo. Assim, não é a vida de fofoca, a vida social, de como anda a sociedade. Aí Luiz tocou no assunto, que o senhor respondeu muito bem, as pessoas que não têm moradia digna, como a questão da Cracolândia, né? Então, o que foi que aconteceu agora, um tempo desse atrás da Cracolândia? Então, a estrutura política tirou os moradores da Cracolândia e botou para outro bairro, né? Então, não resolveu o problema da Cracolândia, levou o problema para outro canto, né? Sem lidar justamente com o problema que era a Cracolândia. Ou seja, livrou o bairro porque estava incomodando, né, os moradores, aquela coisa toda, mas não preparou uma moradia digna, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento clínico para aquelas pessoas que não tinham, que muitas vezes, muita gente estão ali. É muito fácil, Padre Léo, hoje em dia você condenar do que ver o que levou a pessoa àquilo. Porque muitos que estão ali não é porque queriam ser maconheiro, queriam ser morador de rua, não. O sistema, às vezes, coloca ali. O sistema. Então, pegaram, transportaram para outro bairro. Então, levou o problema para o outro bairro, não cuidou em si das pessoas que estavam ali, não deu aquele apoio. Embora que a gente sabe que muitos que estão ali, na maioria das vezes, você internando, dando o que precisa, não muda, né? Mas, quer dizer, se dentro ali tem 100, você consegue salvar 50, o problema diminui um pouco, porque ao invés de você cuidar de 100, você só vai cuidar de 50, né? E falando da questão de conscientização, aí a gente fica dizendo, não, mas aí, voltando àquele bendito tema, né, que a gente não pode se meter totalmente. A igreja, ela já é afundada nesses problemas. Assim, quando eu digo assim, afundada nesses problemas, que é ela que cuida. Você, a pastoral da criança, o senhor e muitos nossos ouvintes sabem, a pastoral da criança não é só levar o evangelho para a criança, né? A gente sabe o trabalho que a pastoral da criança tem, que é a questão da amamentação, de leite, de cuidar das mães, tudo um trabalho. A pastoral da juventude não é só levar a espiritualidade da juventude, a pastoral carcerária, que a igreja acompanha, entendeu? Vai levar comida para os presos. Não, a gente sabe o trabalho educacional e o trabalho humanitário que a igreja faz, né? Só falta a gente, assim, que veio na cabeça sempre, né, que a gente já é desvinculado disso. A gente sabe fazer, mas na maioria das vezes a gente não quer, porque isso existe um pouquinho mais de esforço. Mas a gente, no fundo, a gente sabe, Padre Léo, separar o espiritual, né, do como é que poderia dizer assim? Material do humano. Exatamente, muito bem. Social. Entendeu? A questão da Cracolândia que mudaram, às vezes você livra aquele espaço ali, livra aquele povo, mas o problema você empurra, você não resolve, você empurra. Então, é o que está acontecendo hoje no Brasil, com esses problemas assim, moradia, né? Você vê, como é que se diz? A questão do gás do povo, né? Aquele programa do governo que está fazendo agora, nada a ver, mas é só na questão de quê? Porque essas pessoas que não têm moradia, Padre Léo e Luiz Paixão, o que é que está acontecendo? Eles estão acabando com o meio ambiente, na questão de que cozinha, tem que buscar lenha para fazer fogo, para cozinhar, além de não ter uma moradia, não tem como, aí você acaba com o meio ambiente, entendeu? Numa situação de fragilidade terrível. É por causa, digamos, é o que você acredito queira dizer, né? Por causa de situação ou realidade digna para viver, então essas pessoas acabam vivendo e se dirigindo, digamos, abraçando realidades que, ao invés de contribuir com outras situações e realidades humanas, sociais, termina prejudicando, né? Isso mesmo, era com essas palavras. Muito bem. Estamos conversando com o Padre Laelso, pároco da matriz da Paróquia Santana Ribeirão, sobre a campanha da fraternidade e o tema deste ano. Vamos ver, fraternidade e moradia, esse tema tão presente na vida social do povo brasileiro, mas também um desafio. Padre, qual metodologia a gente tem aquele ver, iluminar e agir? Como é que a igreja vai trabalhar e já está trabalhando essa temática da CF 2026?
Pois então, Luiz, é uma maneira bem prática que a igreja então apresenta para que nós possamos concretizar, efetivar a reflexão e a realização daqueles temas que são então colocados todos os anos. E a metodologia, o senhor já colocava, traz então estas dimensões do ver, do iluminar e do agir. Então, no primeiro ver, trata-se, digamos, de olhar a realidade, a situação a qual se encontram tantos nossos irmãos e irmãs diante daquele tema que então foi apresentado. Depois de refletirmos sobre a realidade do ver, do observar, do termos realmente trazermos para a nossa mente aquilo que está acontecendo, então vem uma segunda realidade, que é a do iluminar. Bem, diante daquela situação que nós percebemos na nossa sociedade, no nosso meio, no ambiente social, então vem agora a palavra de Deus. Então, olhando para esta realidade através da palavra de Deus, através também dos documentos da igreja, o magistério, a sagrada tradição. Então, a gente se dá uma olhada, reflete para a realidade que nós percebemos com o olhar de Deus. E aí é onde vem esta junção de espiritualidade e também a realidade social. E por falar nesta dimensão da moradia, tantas citações bíblicas, tantos documentos da igreja que vão nos ajudar a refletir sobre esta realidade, a situação. O povo de Deus que, digamos, vai surgir, vai nascer como um povo que não tem ainda onde morar, está a caminho da terra prometida. O livro do Gênesis, capítulo 12, ali, a história do nosso patriarca Abraão, depois todo o livro do Êxodo, que vai então também colocar em outra situação, que é a saída do povo do Egito até a terra que Deus então vai conduzir as pessoas através de Moisés. Também a atividade, o ministério, digamos, dos profetas, que também tanto denunciaram a realidade de injustiça, a necessidade das pessoas. E também no Evangelho não vai faltar também citações no qual o nosso Senhor Jesus Cristo vai apresentar também esta necessidade de que nós devemos ir ao encontro do mais necessitado, do pobre, E conforme o lema da campanha da fraternidade deste ano, ele veio morar entre nós, Essa citação do Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 24, que então vem falar sobre esta realidade para nós. Melhor, João capítulo 1, versículo 14. Ele veio morar entre nós, mas aí tantas outras citações bíblicas que também nos ajuda a refletir sobre esta realidade da moradia. A gente vai, Lucas capítulo 12, versículo 7, não havia lugar para eles no lugar da hospedaria. Jesus, quando nasce, não tem onde, digamos, morar, Então, ele nasce em uma estribaria. Depois, se a gente vai, Lucas 9, 58, o povo de Deus nasce nômade e onde não tem onde reclinar o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E tantas outras citações também, os documentos da igreja, a gente vai para a exortação apostólica Fratelli Tutti do Papa Francisco, mas também os documentos do Concílio Vaticano II. Se a gente vai pegar o documento que fala sobre a realidade social, que é o documento da doutrina social da igreja, então está cheia de orientações de como que nós devemos agir
frente às situações diversas que nós percebemos no nosso meio. E sobre diretrizes da doutrina social da igreja para nós, vai falar sobre a dignidade fundamental da pessoa humana, vai falar do bem comum, a destinação universal dos bens, a fraternidade e por aí vai. E então, voltando àquelas, a metodologia da campanha da fraternidade, o ver, o iluminar, através do evangelho e dos documentos da igreja, e então, a partir daí, então, a gente vai para o agir, frente àquilo que a gente percebe. Depois, tendo em mente a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, qual que deve ser a nossa atitude? Qual que deve ser a atitude dos cristãos para transformar aquela realidade a qual ele percebe e que não pode permanecer daquela maneira? Então, a metodologia da campanha da fraternidade é uma maneira muito eficaz para que nós possamos realizar, né, trazer, efetivar aquela temática que a campanha nos propõe a cada ano. Reverendo, o senhor falou a questão muito interessante. Eu queria que o senhor nos iluminasse mais uma diretriz que o senhor falou aí, entre parênteses, né? Aquela questão de agir. Tendo um tema como esse, aí a gente, quando vai agir, pensa que o agir é só apontar o que está errado. Aí a briga começa aí, porque é muito fácil, como mesmo diz o evangelho. Como é que eu vou tirar uma trave do olho do meu irmão se o meu tá um cisco, se o meu tá com uma trave desse tamanho? Então, eu assim, deixa eu ver se eu formulo direito também a pergunta. É muito fácil eu me eximir da culpa, jogando a culpa em cima do Senhor, sem levar uma solução. No caso da a nossa prática do agir, seguindo essa metodologia do ver, aquilo que a gente observa, depois a iluminação através da palavra de Deus, os documentos da igreja, como que nós devemos agir? Então, nessa situação digamos, da moradia, na realidade da moradia, onde tantos irmãos não têm onde morar e tantos outros têm onde morar, mas de forma indigna. Então, qual é o papel da igreja? O que é que nós devemos fazer? Por primeiro, buscarmos dialogar com aquelas forças que também tem a responsabilidade, que pode ajudar-nos no solucionamento dessa situação, a solucionar esse problema. No caso, as forças, digamos, administrativas, políticas, né? E, desta maneira, na conversa, no diálogo, então, procurar realmente ações que sejam eficazes para solucionar o problema. A gente sabe que não é fácil isso, e outra coisa, não vamos conseguir resolver 100% da situação, né? Mas o papel da igreja está em, percebendo esta realidade de necessidade dos nossos irmãos e irmãs, não pode calar. Não pode ficar em silêncio, mas deve, digamos, gritar, deve buscar apoio. A igreja, digamos, não vai começar um mutirão para construir casas, né? Não é papel da igreja diretamente isso, mas é papel da igreja ver, juntar aquelas forças que possam então ir ao encontro das necessidades que a gente observa, da situação que a gente vê, que a gente vê na nossa sociedade. É uma coisa que o senhor está dizendo interessante. Eu acho que o senhor está querendo, e falou uma coisa muito importante a partir do que Humberto coloca. O senhor acha que o cidadão, o povo, deve se participar de iniciativas que lutam por direito à moradia nos diversos, em conselhos municipais, sindicatos, movimentos sociais que lutam pela moradia. Essa é uma das orientações da igreja para essa questão do agir. Porque nós temos, só para completar, desculpe, aqui na nossa região temos problemas sérios que aí cabe a cada paróquia, a cada cidadão conhecer através dos conselhos o que é que está acontecendo, que as coisas não deveriam ser melhor do que estão.
A iniciativa de participar disso é legítima? Pois então, com certeza, a igreja está justamente em motivar os cidadãos, né, os fiéis, para que possam se unir e buscar juntos soluções para os seus problemas. E justamente através dessas associações, dos sindicatos, se a gente vai ver, por exemplo, no passado próximo, essa realidade da Transnordestina, né? O trem que deveria, as linhas, né? Que passa nos nossos municípios. E as iniciativas da igreja por parte dos nossos bispos, né? O Dom Genival, depois Dom Henrique Soares, que tanto se reuniu com conselhos de moradores, com associações, com grupos que buscaram, então, dar uma resposta para solucionar o problema. As coisas foi, digamos, se protelando por parte das nossas autoridades, mas a igreja, ela motiva os cidadãos, ela motiva os fiéis para que eles possam se juntarem e buscarem juntos, porque uma pessoa gritando é uma coisa e um grupo já tem uma outra dimensão. Portanto, então, a igreja motiva os cristãos para que eles possam juntos buscarem soluções para os problemas. E, naturalmente, como também a gente tem acompanhado todos os anos quando se tem as pré-campanhas, as eleições, a igreja também está empenhada em orientar os fiéis, orientar os cidadãos para que eles possam refletirem em quem que eles vão, então, votar. Porque aqueles que são eleitos, eles que justamente têm, digamos, esta responsabilidade maior em procurar solucionar os tantos problemas sociais que estão presentes no nosso meio. E o senhor tocou num assunto, padre, que, assim, a igreja está dentro, inserida mesmo e lutando por essa causa. Eu digo isso porque, como o senhor falou na questão da Transnordestina, né? A minha amiga e chefe Josefa Lindalva, esposa de Luiz, eu e ela fazíamos parte da comissão do Conselho da Transnordestina aqui no município, lá em Recife, né? Ela pelo poder público e eu pela igreja, né? A gente ia porque ia cortar a cidade, aquela coisa, tá? Aí, só para mostrar, eu ia representando a igreja, Matriz Santana e Ribeirão também. E Dona Josefa, o poder público, mais ainda Ribeirão ainda, entendeu? Então, é como se diz, a igreja está inserida no problema, não tem como correr. Não tem como correr. E tem como você... O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tudo que o senhor disse aqui, a pergunta mesmo, agora há pouco o senhor respondeu, que eu ia cortar o companheiro Luiz Paixão, respondidíssimo à altura, né? A gente está vendo a situação, a igreja na questão das associações. A igreja sempre, desde o tempo de Dom Acácio, quando a gente fazia parte das SEBs, das comunidades eclesiais de base, era isso que a gente, né? É uma comunidade que vive, uma comunidade atuante, uma comunidade que está ligada nos problemas, né? Agora, ligada nos problemas para ajudar a solucionar, não só para apontar, que muitas vezes voltando àquilo que eu disse antigamente, eu me eximo do problema apontando o seu. Dom Dia, né? Padre Alaelso, as paróquias estão formando as equipes, inclusive houve o lançamento agora em Gameleira, no Céu da Penha, com relação à campanha da fraternidade. Como é que está acontecendo? As paróquias estão se preparando com equipes, com grupos para atuar nessa temática da moradia digna? Pois bem, depois que nós tivemos a apresentação no âmbito diocesano, foi em Palmares, né? Ainda ali no mês de fevereiro. Então, semana passada, no último domingo, nós tivemos em Gameleira, no âmbito já da forania, refletindo sobre esta temática. Agora, passa-se, digamos, para as paróquias, né? As paróquias devem, então, procurar reunir pessoas que possam se interessarem pelo problema e, dessa forma, juntar sempre aquilo que também falava no início do programa, sempre juntar outras forças, não ficar somente na igreja, senão a gente não vai conseguir avançar, né? A igreja não vai sozinha
realizar, solucionar problemas tão grandes como a gente percebe. Mas assim, a igreja vai então juntar outras forças, reunir outras forças para que possamos refletir juntos e procurar buscar soluções para resolver o problema. Então, digamos, estamos aqui apresentando essa temática, mas quem sabe um outro momento a gente pode voltar já também com outras pessoas de outras concretas. Isso, já refletir, aprofundar mais no tema e já buscando já ações concretas para resolver isso. Então não ficar somente no âmbito eclesial. A temática da campanha da fraternidade, ela deve ir digamos, para fora da igreja, né? A igreja grita, mas aí ela tem que juntar outros para que também possa se unir neste grito. Uma coisa, padre, que também no texto base fala é a questão climática. O mundo está vivendo grandes crises climáticas, culpa nossa do ser humano, e isso tem deslocado populações de um canto a outro. Agora, Minas Gerais está acontecendo, né, em Juiz de Fora, são problemas da própria do clima. E o Papa Francisco, ele falava muito na questão da casa comum, né, da importância da casa comum. Eu acho que a campanha, e o senhor pode afirmar melhor para a gente, além desse gesto concreto de chamar a responsabilidade das autoridades locais com relação aos problemas que temos, a igreja também vai ser aquela que vai permear, vai tentar ajudar nesse sentido. Sim, veja esses temas que a igreja apresenta para a nossa reflexão, elas às vezes retornam. Este tema da moradia, ele foi apresentado na campanha da fraternidade de 1993. Isso. Né? Ano passado, a temática se referia à ecologia integral, né? E continuamente a igreja vai voltando de novo a abordar aqueles temas, porque são coisas constantes, são realidades, situações constantes na nossa vida, né, no nosso meio, e que a igreja, percebendo a realidade, a necessidade, a carência das pessoas, o abandono, podemos até também dizer, o abandono das pessoas, então a igreja continuamente retoma este grito, retoma esta voz, retoma este tema para que se possa então voltar a discutir, dizer, não, olha, o problema não foi resolvido e a gente tem que recomeçar de novo, retomar a discussão sobre isso. Pois bem, estamos com o Padre Laelso conversando sobre a campanha da Fraternidade 2026, aqui na Forania, nas paróquias de Ribeirão. E a gente sabe, padre, da importância desse movimento, desse momento, porque essa organização, esse olhar, essa preocupação, né, com os problemas sociais do nosso povo, é uma coisa que eu diria que a dignidade, eu acho que a moradia é a porta de entrada de todos os direitos. Ele vai trazer o próprio texto e nos orienta nesse sentido. E eu queria saber o que é que o senhor acha, qual a sua opinião com relação, enquanto igreja, desses projetos que não são concluídos. Ribeirão tem um caso desses, parece que algumas cidades aí, e a gente precisaria entender por quê. O porquê parou, não foi concluído. Então eu acho que a campanha tem esse propósito. Este propósito, sim, referente a esses projetos que têm início, né, mas não são concluídos, e aí a função também nossa, enquanto não somente igreja, mas enquanto sociedade, né, chamar os responsáveis, aquelas autoridades que estão diretamente ligadas a este projeto, para então explicar. Também a questão da fiscalização, que tantas vezes falha, né? Não acontece. Então, se começa um projeto e não se tem continuidade ou não se tem conclusão e não há uma fiscalização.
E justamente também sobre isso o cidadão tem também que abraçar essa função, né? Tem que também, quando vê que não há uma fiscalização por parte das autoridades estabelecidas, então eles se unirem para então cobrarem delas então respostas. Em cima da resposta do reverendo, eu queria mostrar que uma coisa leva a outra. Às vezes a gente, veja, sobre o projeto inacabado que a gente temos aqui, né? Todo mundo sabe a que Luiz se referiu, né? Sobre moradia, Minha Casa Minha Vida. Eu trabalhei, quando eu fui conselheiro tutelar, padre, de 90% dos casos que acontecia com crianças, 80% era lá. Aí eu trabalhava no período da manhã, conselho tutelar, e à tarde eu trabalhava, manhã, Secretaria da Mulher, e à tarde, conselho tutelar, dava meu expediente do conselho tutelar, né? Aí, e também 90% dos casos que acontecia com questão de violência contra a mulher era lá. Por quê? Porque no que o projeto que visava uma coisa foi inacabado, virou uma, assim, como a gente poderia dizer, para não dizer favela, uma terra sem lei. Né, assim, o pessoal ficou sem infraestrutura, né, ficou sem saneamento básico, sem nada, e ali já sabe o que é que causa, né? Já sabe o que é que causa. Então, um problema puxa o outro e vai alargando a coisa. Pois bem, padre. Eu acho que nós estamos chegando ao nosso final, nosso tempo. Eu queria agradecer ao senhor, obviamente, em nome de todos que fazem a Associação de Deficiência, do Centro de Apoio, por trazer esse tema tão importante, tão necessário para nós cristãos e as pessoas, de um modo geral, que estão vivenciando nessa quaresma, essa tão importante reflexão sobre a dignidade, a moradia. Eu queria agradecer ao senhor, mas também suas palavras finais, como está a programação da paróquia nesse período da campanha da fraternidade. Isso mesmo. É importante a gente refletir e conscientizar-nos de que o cristão não pode se eximir, não pode ficar fora, né, da realidade a qual ele vive, está inserido. E justamente a história da igreja vai mostrar isso. Em todos os tempos, a igreja buscando refletir e esta realidade espiritual, porque justamente o nosso destino, o nosso ponto de chegada não é este mundo, não são as situações, as realidades desta vida, mas está com Deus, está em Deus, né? É o céu. Buscando o céu, a gente também tem que buscar transformar, né, a terra, melhorar, aprimorar. O próprio Criador, então, nos entrega esta missão. Então, a missão do cristão é essa, está sempre fazendo esta ligação da fé com a vida. E neste tempo de quaresma, de tempo de preparação para a Páscoa, que nós possamos nos empenhar na preparação espiritual, e aí aquelas orientações da igreja, a oração, o jejum, a prática da caridade, deve ser algo que nós devemos buscar constantemente, não somente para nos prepararmos para a Páscoa da ressurreição, mas para o destino da nossa vida, que é Deus. E enquanto a gente peregrina, se empenhando, colocar em prática estas orientações e aquilo do que se refere à prática da caridade, então olhar a nossa realidade humana, social, e buscar soluções. Agradeço a você, Luiz, e a Rádio Santana FM por este espaço que sempre nos promove, e motivar a todos para que possamos juntos, na caminhada, na programação da nossa paróquia, durante este período quaresmal, nos preparar bem para celebrarmos a Páscoa da Ressurreição. E ainda hoje, né, todas as sextas-feiras acontece a caminhada penitencial.
Hoje nós saímos da matriz em direção à Capela de Santa Clara. Próxima semana iremos para a Capela de São Vicente de Paulo, lá em Beira Rio. Mas todos os dias, durante a semana, nós temos missas nas comunidades. Também, neste tempo, a reflexão da Via Sacra, que as comunidades estão realizando. Também os encontros em família que acontecem e o aprofundamento da palavra de Deus. Então, que nós possamos nos deixar envolver por este clima de penitência, de conversão interior e, ao mesmo tempo, a gente vai cuidando dos nossos irmãos e irmãs, porque foi a missão que o próprio Jesus nos confiou. Um obrigado a todos vocês. Muito obrigado, senhor Humberto. Obrigado a todos os rádio ouvintes, obrigado à Rádio Santana FM, aos meninos e à menina que está aqui nos dando apoio, e ao nosso convidado de hoje, né, que é o meu pároco, teu não, Luiz, que tu mora na vila lá em Santa Luzia, mas como é que se diz? Foi um prazer, e por mim eu digo, as perguntas foram bem respondidas, chegou a satisfazer. A todos vocês um bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Talvez a chave seja a simplicidade.